Hoje eu tenho o privilégio de apresentar um amigo, um grande amigo, um homem de Deus, pregador de longa data, o pastor Walter. Ele vai falar pela primeira vez conosco aqui. E vocês, entre tantas coisas, vão aprender a diferença entre profissional e amador. O pastor Walter tem uma história bastante extensa como ministro do Evangelho. Ele é formado em teologia, é casado, pai de 3 filhos, 2 garotos e uma menina. E ele vai falar um pouquinho sobre um homem de Deus da Bíblia que tem uma história espetacular. Portanto, vocês vão fazer muito bem em ouvir com atenção o que o pastor tem a nos dizer. Antes disso, vamos fazer uma oração? Sr. Floresvaldo, por gentileza. Vamos fechar os olhos como estamos e implorar a presença de Deus conosco agora. Querido Pai, nós te agradecemos de coração pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante mais esse dia e a alegria de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Queira Deus nos abençoar de uma maneira muito rica. Abençoa o pastor Walter, ilumina ele com Teu santo e bom Espírito, para que a mensagem faça bem ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos e de compartilhar sobre o personagem de hoje. Acho que tem 2 pessoas que eu mais admiro, são essas. E esses 2 que eu mais admiro foram arrebatados. O Enoque e Elias, né? Elias é o personagem de hoje. Então eu queria mostrar para vocês o nome de Elias para começar, né? Esse aqui é o nome dele, Elia, né? Elia vem da junção de 2 nomes. O primeiro nome vem de Gênesis capítulo 1, que fala que ele é um Deus, né? O nome de Deus em hebraico é Elohim. E no capítulo 2 de Gênesis, Yahvé, né? Então os pais de Elias juntaram esses 2 nomes. Olha que eles pegaram essas 2 letras do hebraico aqui, as 2 primeiras, Elohim, né? Elohim. Pegaram essas 2 letras, né? E de Yahvé, ó, Elia, deu o nome de Elias. Mas Elias significa Elohim é Yahvé. Elohim é o nome do Deus Trino e Yahvé, Senhor. Então, a gente pode dizer Elohim é Yahvé, ou Deus é o Senhor, Deus é Jeová, Deus é Deus, Deus é meu Deus, né? Deus é Deus. Aí vem o nome de Elias para vocês saberem de onde que saiu o nome dele, né? Elias era um tisbita, natural de uma cidade de Tisbe. Ninguém sabe hoje onde que fica essa cidade. Fica nas montanhas de Gileade. Os irmãos podem perceber que Gileade, no Novo Testamento, fala do óleo de Gileade, né? O bálsamo de Gileade, e que faz referência inclusive a Jesus. Jesus é o bálsamo de Gileade para a nossa alma, né? Foi escrito mais ou menos em 874 a 853 antes de Cristo. E para nós chegarmos até Elias, a gente precisa contar um pouquinho da história, né? Vocês estão lembrados que semana passada foi sobre Davi, né? Antes de Davi vem Saul. E Deus disse assim: olha, o povo quer um rei, mas eu não gostaria que vocês tivessem um rei. Eu gostaria que eu fosse o rei de vocês. E o povo dizia: não, nós queremos um rei. E o profeta, ele unge Saul como rei. É o primeiro rei de Israel. Aí vem Davi. E Davi foi o rei conforme o coração de Deus. Foi um ótimo rei, né?
teve os percalços dele. Depois de Davi vem o filho Salomão. Salomão, ele no final da vida, ele se desvia do Senhor. Ele tem um filho que se chama Roboão. E o Roboão, ele disse assim, olha, quando faleceu Salomão, disse assim, olha, a cintura do meu pai é mais fina que o meu minguinho. Ou seja, os impostos do meu pai, né, vão ser maiores. Os tributos que o meu pai cobrava, eu vou cobrar muito mais ainda. E 10 tribos se revoltam contra essa situação. Dizem, não, nós não concordamos com isso. Aí, como Roboão não deu ouvido aos anciãos, deu ouvido aos jovens, amigos, criados de infância, os colegas de escola, ele disse, olha, eu vou aumentar tudo. E 10 tribos se revoltam. E as 10 tribos seguem um camarada que se chama Jeroboão. E ele começa então a reinar lá em as 10 tribos. E ele é um péssimo rei. A Bíblia diz que ele foi um mau rei. Ele era tão ruim, tão mau, que 3 reis que se sucedem diziam assim. E ele era tão mau, tão ruim quanto Jeroboão. Primeira Reis, então, por exemplo, Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E no pecado que seu pai levou Israel a cometer. E assim vai. E chega no capítulo 16, versículo 25, diz assim: e Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior que todos os reis que vieram antes dele. Então Jeroboão já era ruim. Jeroboão era o estigma de uma pessoa péssima, ruim. E veio Onri. E Onri foi pior ainda do que Jeroboão. Era muito, muito pior ainda. E Onri aí tem um filho. E o nome dele se chama Acabe, né? E Acabe reina no lugar de Onri. E a Bíblia diz que Acabe foi pior ainda que Onri. E que Acabe foi o pior rei de todos os reis de Israel. Israel teve, em mais de 200 anos de existência, 19 reis, 8 dinastias, todos reprovados por Deus. Todos eles. E Acabe, dentre todos, é o pior. E Acabe foi tão ruim, né? Agora vem o capítulo 16, versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. E ele era tão ruim, que o que Jeroboão fez de ruim, o que Onri fez de ruim, é café pequeno. Olha o que diz aqui, como se fosse pouca coisa, uma coisa de somente, né? Uma coisa assim, trivial, de tão ruim que ele foi. Versículo 32, olha só o que ele fez. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que edificado em Samaria. E Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel. E fez mais ainda. Ele edificou Jericó, segundo a palavra do Senhor, que disse através de Josué, dizendo: maldito aquele que reedificar Jericó. Acabe construiu Jericó, ainda para dar na testa de Deus, né? Agora veja, para piorar ainda a situação, Jeroboão, quando ele começou o reinado, ele construiu 2 touros e disse assim: olha, estão vendo esses 2 touros aqui? Este Indã foi construído, lembrem, olhem para esse touro, é esse touro que tirou vocês do Egito, esse touro que trouxe vocês para cá, esse touro abriu o Mar Vermelho, esses touros abriram o Jordão, esses touros são nossos deuses, os deuses que nos trazem chuva. Acabe colocou Baal
E Baal é um deus da tempestade, e recebia inclusive sacrifícios humanos. E Baal era construidor em montanhas, em elevados, e em qualquer morrinho que havia lá em Israel, Acabe colocou um poste ídolo oferecido a deusa Será, né? E a Será é a deusa da fertilidade e do amor. Agora, Acabe, para piorar, para colocar uma coisa além, ele se casa com uma mulher que se chama Jezabel. E Jezabel significa marido de Baal, companheiro de Baal, né? Aquele que é ligado a Baal. E ela era lá do norte da Fenícia, casado com Jezabel. Acabe e Jezabel, eles instauram a plena idolatria em Israel. A idolatria avançou tanto em Israel, gente, que só havia 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. 7.000. Faça os cálculos, dá mais ou menos uns de 5 milhões de pessoas que compunham a população norte de Israel. 7.000 pessoas somente não se dobraram. O resto, toda a população de Israel era favorável a Baal. Ou seja, o nome de Deus estava praticamente anulado. Só se adorava a Baal. Era tão séria a situação que praticamente as pessoas que adoravam a Deus eram perseguidas e mortas. Então, essa situação Acabe levou a Israel. E Jezabel, ela impõe o culto a Baal. Israel então vive uma grande crise, tanto sociopolítica, econômica, moral, porque Baal, deusa da fertilidade, essas coisas, havia uma bacanalidade lá, né? Sexo livre naqueles lugares. A mente, ela era dominada pelo mal. Veja, a mente dominada pelo mal. A mente das pessoas foi dominada de dia após dia, geração após geração. Gradativamente o povo foi pecando cada vez mais, até se tornar o que se tornou. A sociedade gradativamente vai cedendo o pecado, assumindo o pecado como padrão de vida, até que não existe mais padrão nenhum. Nesse contexto de crise, Deus levanta, não um partido político, né? Um pessoal, o PT ou qualquer outro partido, né? Deus levanta um servo, Deus chamado Elias. Aqui mais ou menos para terem ideia de como seriam as imagens de Baal, né? Ou isso aqui, o sacrifício de crianças, entregaram crianças para serem sacrificadas e mortas numa estátua, né? Conta que eles eram aquecidos por fogo, colocavam lá e ele morria queimado lá, né? Elias é tão importante que ele se torna um tipo para mais dois antitipos. Um outro é João Batista. Nós teremos na Bíblia assim 3 Elias, né? O primeiro, o profeta Elias, o segundo, João Batista, Elias que já veio, e o Elias profético, Elias que virá, né? Quais são os propósitos que Deus tinha através de Elias? O primeiro é esse: Deus deu-lhes as terras das nações, eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardasse os preceitos e lhe observassem as leis. Deus concedeu a terra sob uma aliança, sob um concerto. Se eles obedecessem, Deus daria a água, a chuva, o orvalho, a fertilidade. Era para preparar um povo para Deus. Esse foi o propósito de Israel de estar lá. Deus queria preparar um povo para ele. E Elias veio como se fosse uma voz que clama no deserto, preparando um caminho diferente. Mas não bastaram as mensagens. Não bastaram as mensagens. Elias estava lá no monte de Gileade, nas montanhas lá em Tisbe, olhando toda essa apostasia, olhando todo o Israel pecar, a situação sociopolítica, econômica, espiritual.
todo esse mal-estar que havia em Israel. E Elias olha para tudo isso, e por um bom tempo ele fica orando, pedindo ao Senhor: ó Deus, restaura Israel, leve Israel ao arrependimento. E nesse espírito, Deus levanta o seu servo Elias, tira lá de Tisbe, né? E vai com a mensagem para arrependimento. E não tem mais agora somente uma mensagem. Elias vai direto com a mensagem de juízo, visando o arrependimento do povo. Em Ezequiel 18, 23 diz assim: olha, diz o Senhor Deus: vocês acham que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Por que vocês haviam de morrer, ó casa de Israel? Eu quero que vocês vivam, esse é meu propósito. Mas não, vocês me desobedecem. 2 Crônicas 7:13, é bem conhecido esse versículo. Olha aqui, ó: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, olha aí, ó, fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Isso porque, olha, se vocês não respeitarem o conserto, é isso que vai acontecer com vocês. A chuva vai parar de cair. Olha ali, ó, os gafanhotos vão destruir as colheitas e a peste vai atacar o povo. Mas, olha ali, ó, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados, orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e farei o país progredir de novo. Veja que fantástica essa promessa. Farei o país progredir de novo. Mas tem um alerta, vamos ler juntos. Deuteronômios 11, de 11 a 17. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a meu tempo, as primícias e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e a vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então veja aqui, ó, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane. Olha, não se desvie para outros deuses. Cuidado, porque se vocês se desviarem, o meu juízo recairá sobre vocês. Agora vamos voltar para 1 Reis, capítulo 17. Esse mapa foi o único mapa que eu encontrei que tem o roteiro de Elias, né? Procurei outros mapas, mas não tem o roteiro. Então aqui fica Gileade. Ele sai daqui e vai para Samaria.
mais ou menos uns 50 quilômetros. Ele não foi de ônibus, ligeirinho, né? Ele foi a pé. Ele foi a pé. Agora veja, capítulo 17. Então tem toda a situação de Israel. Acabe está no poder, Jezabel, sua esposa. Elias sai aqui de Gileade, vai lá para Samaria, e diz a White assim que Elias, ele entra pelo palácio e parece que ninguém nota ele. Ele entra direto na autoridade de Deus, vai diretamente diante de Acabe e chega lá e diz assim: vive o Senhor. Imagina essa doideira, né? Alguém chega diante do rei e simplesmente fala isso. Acabe deve ter levado um baita susto, né? Mas olha, então Elias, depois de todas essas besteiras que aconteceram com Israel, que Acabe e Jezabel levaram a conduzir Israel nessa situação toda, vem Elias, o tisbita, e diz assim: vive o Senhor. Por que vive o Senhor? Porque na verdade, para Israel inteiro, Baal é que vive, e não o Senhor, Yahvé. Yahvé não vive, Yahvé é morto. Yahvé é morto. Vocês podem perceber que várias coisas como hoje, Yahvé é morto. Nietzsche diz assim: Deus está morto. A sociedade, para a sociedade de hoje, Deus está morto. Isso é agora. Mas aqui, em mais de 800 a.C., as pessoas diziam: Deus está morto, Baal vive. E justamente Acabe escuta de Elias esta frase: vive o Senhor e não vive Baal. Vive o Senhor, Baal é morto. Vive o Senhor, ao qual eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva. Espera aí, quebra de contrato, quebra do concerto, não haverá chuva. Mas quem manda a chuva para o povo de Israel agora? Baal. Baal é o Deus da tempestade. É ele que manda a chuva, ele dá vida na terra, ele manda o orvalho. Não, Elias diz assim: olha, vai parar a chuva e vai parar o orvalho, não haverá mais. Esse é o juízo da seca. Acabou a mensagem de arrependimento, agora chegou o juízo de Deus. Chega o juízo, sempre chega o juízo uma hora. O juízo de Deus sempre chega. Deus dá um período em que as pessoas ouvem a palavra, mas uma hora dessas chega o juízo. E o juízo para o mundo vai chegar também, da mesma forma. Deus vai dar um basta, vai dizer: agora chegou o juízo. Então, versículo 3: a palavra do Senhor veio. Então, Acabe escuta isso de Elias, né? Foi um choque para Elias. Vai acabar de chover, vai terminar a chuva, termina o orvalho. E aí Deus simplesmente diz assim para Elias: Elias, saia daqui agora. Mas espera aí, eu acabei de começar o meu trabalho. O jogo começou agora. Quer mudar o roteiro agora? E aí, Elias, sai daqui. É a mesma coisa. Neymar joga 10 minutos, faz um gol, e Tite diz assim: olha, Neymar, agora você vai sair do jogo e vai lá para a concentração lá no Brasil, né? Vai esperar a gente de volta lá. Você vai participar nas próximas vezes. Agora não, né? No auge, o que aconteceu? Elias é retirado de cena e Deus diz assim: olha, vai lá para Querite, lá próximo ao Rio Jordão, mais ou menos aqui, né? Gileade, por aqui. Lá os corvos vão trazer para você um pedacinho de pão e um pedacinho de carne, 2 vezes ao dia, de manhã e à tardezinha. Corvos? Estranho, né? Um corvo com um pedaço de carne, um bifinho,
né? Um filé mignon gostoso, bem macio, assado, né? Não sei aonde, né? Mas estava assado. Ele trazia, o corvo trazia assado o bifinho, colocava na pedrinha lá no pratinho especial para Elias. E vinha outro corvo com pãozinho quentinho, acabou de sair da panificadora, né? Celestial, certo, né? E ficou lá, Elias ficou lá no ribeiro lá de Querite, ficou lá até o rio secar. Isso demorou muitos dias, pode ser meses também, né? Agora uma coisa estranha aqui, né? Acabe, ele estava aqui em Gileade, aqui a nação totalmente corrompida. Deus dizer: Elias, saia daqui, com o significado do teu nome, Deus é Deus, e vai lá para o meio do povo, onde o povo é corrompido, cheio de pecados. Saia daqui do teu aconchego e vá lá onde o povo está em pecados. Prega a mensagem. Elias, depois de pregar a mensagem, é retirado da terra prometida. Ele sai da presença dos homens. Ele vai para Querite. E Querite significa cortar. Isso lembra Jesus, não lembra? Deus saiu do céu, foi para o meio dos pecadores, pregou a mensagem de arrependimento. Depois ele é retirado entre os homens e é cortado em outro lugar. Agora veja, no 17, versículo 9, diz assim, ó: levanta-te, Elias, e vá a Sarepta. No terceiro dia Jesus é levantado, né? Dá para comparar com Jesus aqui. E Elias é mandado então lá para Sarepta. E sabe o que significa Sarepta? Fornalha. Fornalha, lugar onde queima o fogo, onde o fogo está pegando. Vá para a fornalha, Elias. Por que fornalha? Porque Sarepta fica aqui perto de Sidom, 12 quilômetros de Sidom, sede do governo de Baal. Lá em Sidom é a sede de Baal. É de lá que procede toda a literatura balística. Todas as coisas de Baal saem de Sidom. É de lá que veio Jezabel. E o pai de Jezabel estava lá em Sidom. E Deus manda lá para Sarepta, que significa fornalha. Jamais Acabe e Jezabel iriam procurar Elias lá em Sarepta. Elias era procurado agora em Israel. A agência de inteligência procurava Elias em todas as partes, em todas as nações. Onde está Elias? E aqui já se passaram mais ou menos um ano e as pessoas estão com sede. As pessoas começam a ter fome. Lá onde havia um ribeirinho está seco. Onde havia um gramado verde, agora com essa secura que nós estamos passando, as minhas flores lá, tenho a minha salsa, eu esqueci de molhar, ela está seca. Eu não lembrei que a gente tem que molhar a salsa para ter salsa, né? Então, está seca em 3 semanas. Agora imagina quase um ano. Não havia mais grama. As folhas das árvores começam a cair. Só fica o esqueleto da árvore. Não tem mais sombra. Está quente, onde é que eu vou? Eu vou debaixo da árvore. Mas só tem galho aqui. Só tem galho. Aí as pessoas dizem: olha, eu preciso de lá em casa, as crianças estão chorando. Está faltando farinha. Sim, mas aonde vamos comprar? Não tem, não dá para plantar, não dá nada. Falta chuva. O segundo ano, a seca continua. As crianças começam a ter problemas, é tudo seco, começa a ter problema respiratório, né? Começa a ter problemas de rinite alérgica, começa a tossir, espirrar, começa a ter doenças, a doença se agrava e os pais começam a ver os filhos a morrerem nos seus braços.
Os mais velhos começam a morrer também. E a população começa a perceber que as pessoas estão morrendo. Morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de doença. Mas mesmo assim, na secura, eles não reconhecem que a seca é um juízo de Deus para arrependimento. Eles não se arrependem. Mesmo assim, Jezabel promove o culto a Baal, dizendo: cultuemos Baal, porque Baal é o Deus da chuva, ele vai nos dar chuva, ele vai nos dar orvalho. E eles continuam sacrificando. Ah, não vem chuva, Baal não manda chuva. Eu já sei quem é culpado. É Elias. Elias é o bode expiatório. Procuremos Elias, vamos matá-lo. Baal vai ficar satisfeito com a morte de Elias e vai voltar a chuva. Mas eles não acham Elias. Elias está refugiado lá em Querite. Ele foi agora para Sarepta. E Deus diz assim: olha, vai, Elias, vai lá para Sarepta. Eu vou ordenar que uma viúva te dê sustento. Mas espera aí. Elias pensa assim: olha, eu estou em Querite, agora pelo menos eu tenho uma missão. Eu vou sustentar uma viúva. Mas não, é uma viúva pobre que vai te sustentar. É o contrário. Agora, é a viúva vai te dar comida. Agora, é interessante. Olha aqui, ó, no versículo 9. Elias, levanta-te e vá a Sarepta. O que a gente vê aqui? É uma ordem. Eu ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Isso é uma promessa. Então Elias se levantou e foi a Sarepta. Obediência. 3 coisas até agora. Ó, guarda essas palavras, ó. Ordem, promessa, obediência. O resultado disso, ordem, promessa, obediência, você vai receber uma bênção. Vamos ver que bênção Elias recebeu. E Elias encontra uma viúva que estava recolhendo lenha, sozinha. Elias se aproximou dela e diz assim: boa tarde. Né? Boa tarde. Como é que vai, senhora? Sabe? Elias conversou um pouco com ela e disse assim: olha, me traz um pouco aí de água para beber. Na seca? Tudo seco. Talvez ela tivesse um pouco de água. E quando ela foi buscar água, Elias também diz assim: olha, aproveita e me traz um pãozinho para comer. Espera aí, já é demais, né? Ela nem conhece Elias. Vem esse estranho na minha frente, vem pedir água, já tudo bem, mas pedir um pão. Aí ela diz assim: olha como é interessante como é que ela diz assim, olha: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, no versículo 12, eu não tenho pão assado. Eu vou pegar a farinha que tenho, o azeite que eu tenho, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer, depois vamos esperar a morte chegar. Nós vamos morrer de fome e de sede. Que destino cruel, né? Morrer de fome e sede. Ela sabia isso. O menino devia ser pequeno. Agora, é duro ver teu filho com 5 aninhos passar fome e chorar e morrer na tua frente porque você não tem o que dar para ele, muito menos uma árvore. Mas é isso que ia acontecer. Mas veja o que Elias diz: olha, faça isso, vai lá dentro e faça os pães, mas faça primeiro o pãozinho para mim, né? Faça primeiro o pãozinho para mim, e depois você vai voltar lá e faça para o teu filho e para você, e você vai verificar que não vai faltar farinha. Você vai pegar a tua panela e não vai faltar farinha. Você vai pegar a botija de azeite e não vai faltar azeite na tua botija. Ela obedeceu. Ela recebeu uma ordem, ela obedeceu. E a promessa que Deus deu a ela, não vai faltar. Ela fez. E aí ela fez o pão para Elias. Elias comeu.
Mas você sabe que depois disso, olha aqui, ó, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 14: a farinha da panela não se acabará, e o azeite do jarro não faltará. E a viúva, no versículo 15, foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Bênção. Ordem, né? Promessa, obediência, bênção. Deus, quando faz dar uma ordem, obedece. Tem promessa, porque aquele que obedece tem uma promessa, você vai receber a bênção. Tanto Elias aprendeu essa lição, quanto a viúva, Deus estava ensinando para a viúva. Mas depois que a viúva aprendeu isso, o que aconteceu depois de uns dias? O filho pega uma pereba e morre. Mas espera aí, Elias, o que você fez, Elias? Homem de Deus, você veio aqui para minha casa trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho. Veja o que está por trás disso. Trazer a iniquidade. Que iniquidade? Mas você sabe que, peraí, a viúva, ela não esperava a morte antes? A viúva esperava a morte. Ia comer um pedaço de pão, tomar água, o filho ia morrer. Ela ia morrer antes. Elias veio, Deus deu uma promessa para ela. Olha, faça o pão, e nunca mais vai faltar azeite. Todos os dias ela derramava, todos os dias, por praticamente 3 anos, derramava o mesmo jarro de azeite, e nunca faltou azeite naquele mesmo jarro. Não acabava azeite do jarro. Ela derramava todos os dias farinha da panela, fazia assim, e dentro da panela sempre brotava farinha. Eu queria ter uma panela dessas. Santa panela. E azeite de oliva ainda por cima. Eu queria ter, né? Mas, gente, 3 anos ela viu todos os dias um milagre na sua frente. Todos os dias via milagre na sua frente. O filho estava vivo. De repente o filho morre. Mas sabe o que aconteceu? Foi a maior prova para a viúva. Ela já foi provada lá no pão, quando deveria fazer um pão para eles. Agora ela é provada novamente por Deus, para ensinar uma outra lição. Ordem, promessa, obediência, bênção. Agora veja o que acontece. Ela esqueceu do que tinha que se lembrar. E ela se lembrou de tudo que ela tinha que esquecer. Ela esqueceu que Deus é quem dá a fartura. Ela esqueceu que Deus é o Deus da bênção. Mas ela lembrou dos seus pecados. Ela lembrou dos seus erros. Ela se lembrou da morte que estava esperando. E muitas vezes nós somos assim também. Nós, ao invés de nos lembrarmos daquilo que a gente precisa lembrar, a gente lembra daquilo que a gente deveria ter esquecido. O diabo vem e lembra dos nossos pecados lá de trás, e lembra de todos os nossos erros, para dizer: você não é digno diante de Deus, você não é uma pessoa digna para Deus, você é uma pessoa inferior, Deus não olha para você, Deus não te ama, está vendo? Por isso está acontecendo com você isso. Mas não, a gente precisa lembrar, esquecer sempre daquilo que a gente é de ruim, que a gente não deveria ter esquecido, né? Mas lembrar daquilo que é preciso lembrar. A viúva entrega o menino para Elias. Entrega para Elias. E Elias sobe
lá no quartinho dele, no quartinho que a viúva destinou para ele. Hospitalidade. A Bíblia diz que alguns receberam até anjos, né? E ela recebeu o profeta. E ela vai receber a recompensa de profeta. Elias leva o menino lá na sua cama e se deita sobre ele 3 vezes, como se dissesse: Deus, tira a minha vida e dá para ele, Deus. Restitua a vida desse menino. Devolve esse menino para a viúva. Por 3 vezes ele fez isso. E na 3ª vez, o menino ressuscita. Gente, eu já orei por muita gente. Algumas pessoas eu vi curas, mas nunca vi alguém ressuscitar. Elias levantou, foi a primeira pessoa assim registrada que é ressuscitada, né? E quando Elias entrega o menino para a viúva, né? A mulher diz assim: olha, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ah, como seria bom se isso fosse verdade para a gente. Se os outros olhassem para a gente e dissessem assim: olha, você é um homem de Deus e a palavra que está na tua boca é a verdade. Que isso fosse verdade, né? No capítulo 18, muito tempo depois, passados mais, de acordo com Lucas, 3 anos e meio, Elias recebe a ordem de Deus: Elias, você já passou pelo teu quirite, você já foi cortado. Quirite quer dizer cortar, né? Na medida certa. Elias, lá em Quirite, eu cortei você numa medida certa, te mandei para a fornalha, agora está pronto para uma outra missão. Você vai agora lá para Acabe, né? E vai dizer que a chuva vai voltar, vai acabar seca. Então Elias vai para se apresentar a Acabe. A fome era extrema. E lá, já que as pessoas estavam procurando por Elias e não achavam, a Jezabel começou a matar por profetas. E esse camarada aqui, Obadias, é responsável, é o mordomo, é como se fosse o segundo lá de Acabe no reino, era mordomo, ele que cuidava de toda a parte administrativa para Acabe. E esse mordomo temia o Senhor. Esse mordomo temia o Senhor. E ele salvou então 100 profetas. Mas muitos foram mortos pela Jezabel, né? E esse Obadias, ele sai para procurar se tem alguma graminha verde para os animais. Agora veja a preocupação de Acabe. Ele não está preocupado com o povo, ele está preocupado em ter comida para os animais. E o povo que se lixe, né? Eu quero saber dos meus animais, dos meus burros, dos meus cavalos. Não estava nem aí para o povo. E Obadias vai caminhando e ele dá de frente com Elias. Peraí, Elias era o inimigo número 1 da nação de Israel. E Obadias se encontra com o inimigo número 1. Deve ter levado um susto. E ele chega, encontra com Elias. É você mesmo? É o meu senhor Elias? Lá no versículo 7, agora o 8, 18, 8. E Obadias respondeu, Elias respondeu, né? Sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor: eis aqui Elias. Peraí, é uma coisa estranha, né? E Obadias diz assim: Elias, meu senhor, né? E Elias responde para Obadias: vá para Acabe, o teu senhor. Por que isso? Aqui mais para frente nós vamos responder o porquê. Agora vamos adiantar. Lá no versículo 15, Elias responde para Obadias: olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, hoje mesmo me apresentarei a Acabe.
Vá lá e diga para Acabe, eu estou aqui. E Acabe obedece. Acabe, o rei, vai ver o profeta. Não é Acabe vai ver Elias. Acabe vai ver Elias, e não Elias vai ver Acabe, né? É o rei servindo ao profeta. É o contrário aqui, né? Agora, o Acabe, ele chega na frente de Elias e diz assim: eis aqui o perturbador de Israel. Quando você tem culpa no cartório, é muito fácil culpar o outro. Quando você cometeu um erro, é muito fácil colocar a culpa no outro. E foi o que Acabe colocou aqui. Ele disse: olha, toda seca é culpa tua, Elias. Elias, você é o culpado de tudo. Muito pelo contrário. Elias diz assim: olha, você e acaso o teu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Vamos voltar um pouquinho para Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui são os 10 mandamentos. E veja ali, ó. E Deus diz assim, para começar: eu sou o Senhor, não é Baal. Eu sou o Senhor seu Deus, que tirei a terra do Egito, da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não adore essas coisas. No 7, não tome o nome do Senhor em vão. O que Acabe fez? O que Acabe fez? Acabe simplesmente acabou com o nome de Deus e disse: Baal é o Senhor, adorem Baal. Aqui está Baal. Baal está aqui. Adorem. Ele tirou vocês do Egito. Baal é Deus. Adorem, é o único Deus que tirou vocês do Egito. Ele é a imagem. Baal, esta imagem é a imagem de Baal. É o nosso Deus. Adorem esse Deus. Foi o que Acabe fez. Ele transgrediu, para começar, toda a primeira tábua da lei. Queimou toda a tábua. Agora, Elias diz: você fez isso. Você transgrediu toda a tábua da lei de uma vez só. Faça o seguinte, Acabe: você vai chamar todos os profetas de Baal, que são 400. Chamam todos os profetas de Aserá, 450, e vamos reunir lá no Monte Carmelo, né? Lá no Monte Carmelo, e vamos verificar quem Deus é, qual Deus é Deus. E Acabe obedece, né? Ele reúne todos os profetas de Baal, todos os profetas de Baalim. Elias vai lá para o Monte Carmelo e vai junto também toda a coletiva com Acabe, todos os profetas marchando numa verdadeira soberba. Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus. Uma torcida organizada, vestidos a caráter de Baal, com a imagem de Baal no peito. Baal é Deus. Chegam lá no Monte Carmelo, aquela festa Baal, e o povo estava lá também, boa parte do povo, né? Monte Carmelo é um lugar mais elevado que tem lá, dá para enxergar até o Mediterrâneo, é bem grande e tem uma grande vista. E o Elias diz assim: olha, vocês, atenção Israel, até quando, no versículo 21, até quando, Israel, vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. E o resultado, vocês conhecem o ditado, né? Quem cala, consente. Quem cala, consente. Nós servimos Baal. O povo segue Baal.
Nós, povo de Israel, seguimos Baal e não Deus. Ficaram quietinhos, eles não disseram, não disseram nada, ficaram quietos. E Elias propõe uma coisa, diz assim, olha, profetas de Baal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eleger 2 altares aqui. Aqui está o altar de vocês, de Baal, está tudo seco, a árvore seca, só está tá feio aqui o Carmelo. Tem o altarzinho de vocês de Baal. E tem o altar de Deus, está destruído aqui. Vocês vão providenciar lenha, pegar um cordeiro, cortar, colocar o cordeiro cortado em cima do altar. Em cima. Mas vocês não podem colocar fogo. Não podem colocar fogo. E vocês vão agora clamar para Baal. E era cedo, de manhã cedo. E eles começaram, fizeram isso, né? E eles começaram a clamar por Baal. Com danças, com pulos. Pegavam estiletes, se cortavam, sangravam. Faz parte de rituais demoníacos, né? E se cortavam, jorrava sangue. E eles pulavam e clamavam por Baal. Clamavam por Baal. Desde cedo, até na hora do meio-dia. Chegou meio-dia e aliás, veja bem, você acha que esses sacerdotes não eram espertos, estavam clamando ao redor dançando ao redor do altarzinho, pensando como é que nós vamos matar a fuga desse negócio. vamos fazer o seguinte, assim, um palito de pó escondido. Elias tinha que vigiar isso. Pera aí, gente, sem trapaça, gente. Sem trapaça, sem colocar fogo. O fogo tem que vir do alto, lá de Baal, gente. É de Baal. Baal, meu Deus da tempestade. Ele que manda um raio lá para queimar aquele negócio. Não é aqui de baixo, o fogo não é de baixo, é do alto. Então, vamos fazer circo. Meio-dia, Elias começou a dizer, olha gente, clame mais alto. Eu acho que ele foi passear. E eles clamavam, gente, clame mais alto. Eu acho que ele foi no banheiro, está com uma necessidade. Clame mais alto. Eu acho que ele está fazendo um atendimento. Vamos, clamem. Mas olha uma coisa estranha. Versículo 26. Baal responde-nos, porém, se ouviu alguma voz? Versículo 26. Se ouviu alguma voz? Não. Aqui, não se ouviu nenhuma voz. Baal não falou nada. Baal não disse nada. A imagem não falou nada. A imagem não fala. Ela não responde. Ela não interage. Então, Elias, na metade da tarde, lá para as 3, 4 horas, né? Então veja, Baal, lá no versículo 29, diz assim, até profetizavam, né? Eles até profetizavam, ou seja, os demônios até profetizam, né? Até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, não houve resposta e nem atenção. Não houve o quê? Voz, resposta e atenção. Sabe? Só Deus a gente pode escutar a voz. Só Deus responde. Só Deus nos dá atenção. Baal não dá atenção. Baal não responde. Aí Elias disse assim, gente, vem cá, todos comigo aqui agora. Todos comigo, cheguem mais perto. Agora é minha vez, tá bom? Os sacerdotes estavam lá todos cortados, cansados, tanto pular, dançar, gritar, perderam a voz. Estavam tudo lá no chão, estirados, tanto cansaço. Aí Elias disse assim, agora é minha vez, gente. Elias pegou, construiu o altar de volta, que estava destruído. Pegou 12 pedras. Uma pedra significando cada tribo. Judá, Manassés, Efraim, 12 tribos, e construiu o altar. Pegou a lenha, colocou lá. Pegou o cordeiro, repartiu em partes, colocou em cima. Aí ele fez uma valeta ao redor do altar, né? Mais ou menos
dessa largura, acho que dessa largurinha assim, dessa profundidade, e Elias diz assim: olha, agora vocês vão pegar e vão derramar água aqui em cima, para não ter sombra de dúvida que o fogo não fui eu quem ateou. E eles pegam 4 cântaros e enchem as talhas de água, né? Dá uns 40 litros cada talha assim, né? E derramam 4, 2, 3, 4. Aí eles dizem assim: ó, vão lá de novo. Eles vão lá de novo, 4 talhas. Mais uma vez, vão lá, 4 talhas. 4 vezes 3, 12. Uma baldada de água para cada tribo. Uma baldada para cada tribo. Agora veja, Elias se aproxima lá do altar, lá e faz uma oração. Ele resolve essa questão. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, nem nada de fogo, né? E Elias pega e se resolve, eu acho que em 5 minutos, essa questão. Ele faz uma oração curta, com o objetivo assim, ó, versículo 37. Que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizeste o coração deles voltar para mim. Tá? Quando ele terminou essa oração, caiu fogo do céu. Caiu fogo lá do alto, lembrando a coluna de fogo lá do Êxodo. Lá quando Israel sai do Egito, lembrando aquela labareda de fogo de lá, aquela coluna gigantesca. Caiu aquela coluna gigantesca do céu, assim, aquele fogaréu tão forte, que ele consome o cordeiro, vira crematório ali, cremou o cordeiro na hora, assou assim o cordeiro, queimou a lenha que estava ali e derreteu as pedras. Derreteu as pedras. Veja a temperatura deste fogo. Não era um foguinho assim qualquer que veio do alto, assim, Deus Baal manda as tempestades, um raio. Não foi um raio, foi uma labareda de fogo que lambeu tudo, inclusive a água que estava naquele rio foi consumida todinha. Ficou só uma parte preta ali. Tudo foi consumido. Ao ver isso, o povo olhou pasmo e não teve outra reação a dizer: só o Senhor é Deus. Nome de Elias: Elohim Yahvé. Elohim é Yahvé. Elohim é Yahvé. Elohim é Yahvé. E assim eles gritavam. O que aconteceu? Elias disse assim: olha, agora vocês vão pegar todos esses profetas, vão levar lá embaixo no ribeiro de Quizon e vão matar. O rio está seco. Antes que haja água nesse rio, esse rio vai ter que receber o sangue de Baal. Os ímpios estavam agora amadurecidos para serem mortos. Amadurecidos para a destruição. Os ímpios vão ter o amadurecimento antes da destruição. Então, depois que acontece isso, Elias, com o seu ouvido acurado, diz assim: sabe, gente, eu estou escutando barulho de chuva. Mas naquela secura, eu estou escutando barulho de chuva. Elias está escutando. E Elias sobe no alto do Carmelo, e em vez de dizer assim: olha, chova, não. Ele vai lá para o alto do Carmelo e vai orar. Ele vai orar de chuva. Ele está escutando o barulho de chuva, mas ele vai lá para orar. Ele faz essa oração por 7 vezes. 6 vezes o servo dele vai lá perto no topo do Carmelo, lá para verificar se vinha água lá do Mediterrâneo. Não vinha nada. Elias, não está vindo nada. Vai de novo. Elias, não vem nada. Elias, não vem nada. 6 vezes. O servo, o Elias está pisando na bola. Mas não. 7. Elias, ele não desistiu. Orou mais uma vez. 7ª vez.
servo vai lá, diz, Elias, eu estou vendo, fica mais ou menos o tamanho da minha mão aqui. Bastou, isso basta. Era o tamanho, a nuvem é o tamanho da mão, isso basta. Vai chover. Tamanho de uma mão, vai chover. Olha a fé desse homem. Isso basta. 7 vezes ele orou. Ele não recebeu da primeira. Ele orou 7 vezes. Persistiu em oração. Fé, oração e trabalho. 7 vezes. E Elias disse assim, olha, vai chover. Acabe, te prepara, vai para o palácio, que vai chover, Acabe. E então veja, a chuva, ela vem para recriar todo o que a seca havia estragado. Deus manda a chuva para renovar. Deus manda a chuva para refazer. Deus manda a chuva para que as pessoas tenham água novamente para beber, né? Então, aqui nós vemos essa história aqui de Elias com Acabe, né? Nós vamos para o capítulo 19. Acabe, então, chega no palácio de Jezreel, conta o livro da Ellen White, conta que Elias corre na frente de Acabe, né? Era de noite, chuva, e Acabe não encontrava o caminho direito. E Elias conduz ainda por cima aquele peste lá para o palácio, em Jezreel. Um outro palácio onde estava a Jezabel, né? Aquela mulherzinha mandona, que mandava no marido, né? Jezabel era uma mulher que, além de mandar, ela extraía o que havia de pior nele. Ela era expert nisso, de extrair, de tirar o que é de pior, não do melhor, né? Tem mulher que tira o melhor do marido, né? Melhor do marido. O marido que tira o melhor da esposa, mas não, ela tirava o pior, que tinha de mais ruim. Desculpe o erro, mas era o que existia de pior de dentro de Acabe, ela tirava. Que mulherzinha peste, né? Agora veja, Acabe, depois de ver essa maravilha, vai lá e diz assim para Jezabel, Jezabel, olha o que aconteceu, e conta tudo o que aconteceu. Jezabel diz assim, esse Elias tem que morrer. Ela não reconhece que Deus é Deus. Muito pelo contrário, a maldade tomou posse daquela pessoa. A maldade estava inteiramente, totalmente tomada pelo mal. Então Jezabel diz assim, olha, manda esse recadinho para Elias, e manda um mensageiro com um pequeno bilhetinho, né? E Elias recebe o bilhetinho, e ele lê o bilhetinho e fica com medo. Fica com medo da rodada de saia de Jezabel. Meu Deus, a mulher rodou. Estou com medo dela. Um bilhetinho. Às vezes a gente recebe um bilhetinho que empurra a gente para baixo. Mas Elias, ele pega, recebe aquele bilhetinho, fica com tanto medo, com pavor, que ele sai correndo de lá. E vai o dia inteiro, corre o dia inteiro, e chega lá no deserto, encontra um zimbro. Um zimbro é uma árvore sozinha, lá no deserto, só tem aquela árvorezinha, se chama zimbro. Ele deita debaixo daquele zimbro e diz assim, Deus, me mate. Aquele homem de fé passa por uma crise emocional pós-traumática e diz, Deus, eu quero morrer agora. E ele dorme. Agora veja o que acontece no versículo 5, 19:5. Um anjo toca nele. Um anjo, ele é acordado por um anjo, né? Eu de manhã sou acordado por minha esposa. Hoje eu acordei achando que ela está fazendo massagem cardíaca em mim. Mas Elias é acordado por um anjo. E o anjo diz assim, Elias, acorda, Elias, acorda, come esse pão fresquinho que acabei de fazer para você, Elias. Um pão fresquinho, e toma essa aguinha que eu trouxe. E Elias come, bebe e dorme de novo. E depois ele dorme de novo, e
E o anjo de novo faz mais um pãozinho para ele fresquinho. Faz mais, coloca de novo a água. E ele volta a dormir. Não sei quantas vezes o anjo fez isso, né? Aqui fala 2 vezes, mas de repente pode ter sido mais. Mas a gente não sabe. Mas depois dele comer, o anjo diz assim: olha, agora você vai levantar, porque a tua caminhada vai ser longa. E Elias, vejam bem, Elias caminha, no versículo 8. Caminhou quanto? Quantos dias ele caminhou? 40 dias e 40 noites. Gente, eu caminho 1 hora e já canso. Tá? Caminho 1 hora e já canso. A esposa do Silas corre 25 quilômetros. 42. Hã? 42. 4 por dia? Uma vez por ano. Não, mas ela corre quantos por dia assim? Entre 10 quilômetros. Ela corre 10 quilômetros. Eu caminho 1 hora. Caminho. Eu não corro, eu caminho. Já canso. Elias caminhou, correu por 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. O que é isso? Milagre. É mais um milagre de Deus. E ele chega lá no Monte Horebe, né? Monte Horebe, o Monte da Aliança, monte que Deus já conhecia de longa data, da época que ele batia papo com Moisés lá no monte, né? E o povo de Israel lá. E ele chega lá no monte, todo, não sei se ele chegou cansado, porque com esse milagre eu não sei, né? Ele chegou lá e se escondeu, estava lá no Monte Horebe, longe de Jezabel, e ele ainda vai se esconder dentro de uma caverna, né? E Deus disse assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe, Deus está perto. Deus não é um Deus de longe, Ele está aqui com você. Ele não está escrito Deus estava. Elias, o que você está fazendo lá? Né? Não, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus estava perto de Elias, nessa situação que Elias estava passando. Elias, eu estou aqui com você, Elias. Então Deus se manifesta através de um terremoto, de fogo, e Deus não está lá. Mas Deus está num ventinho, cecil, que barulhinho suave. Deus está ali. E Elias, ele coloca todo o histórico para Deus, né? Eu estou desse jeito, deprimido, né? Deus, eu sou o único que sobrou, eu trabalhei, me esforcei, eu sou o único lá, eu sou o único que sobrou, eu sou o único que vivi, eu me esforcei, fui muito zeloso, Senhor. Mas o teu povo, por que ele foi para o Horebe? Lá para o Monte Sinai? Porque é lá no Sinai que Deus se manifestou para o povo de Israel. E Elias queria confrontar o Deus de Israel lá no Monte do Concerto, no monte que foi dada a lei de Deus. Ele queria encontrar essa aliança lá com Deus. Deus, o teu script que você escreveu não deu certo. Eu matei todos os profetas, mas você não matou Jezabel. Ela devia ter morrido também. Acabo de ter colocado um decreto nacional agora, só Deus é Deus. Ele não fez. O script saiu do roteiro, Deus. São tudo errado. Eu quero justiça. Elias está lá no monte pedindo justiça para Deus, no monte do concerto. Moisés lá no monte do concerto pediu o quê? Ele pedia misericórdia pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não fosse consumido por Deus, porque Deus queria consumir com todos eles. É estranho, um pede justiça e outro pede misericórdia. Tem um salmo, lembrei agora, não sei onde está escrito, que lá na cruz se encontram a justiça e a misericórdia. Estranho que Jesus, curioso, né? Jesus, ele conversa com Moisés e Elias no monte, e lá na cruz Jesus traz a justiça que Elias pediu e traz a misericórdia que Moisés pediu. Mais tarde nós vemos que Deus se manifesta novamente favorável a Acabe
e ele derrota todos os sírios, visando uma coisa, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E então Acabe, depois de derrotar os sírios, ao invés de matar todos os sírios, Acabe faz aliança com eles. Pisa de novo na bola. Capítulo 21, a gente vê que Elias repreende Acabe por essa atitude. Você matou quem devia ter matado. Você não matou quem devia ter matado. Por causa disso você vai morrer, o teu povo também. E Acabe volta chateado para casa, lá em Jezreel. E ele olha chateado e encontra uma vinha de Nabote. Ele estava todo chateado. Ele diz assim: eu quero essa vinha para mim. E ele vai lá para Nabote e diz assim: olha, Nabote, me dá essa vinha. Eu não dou, essa vinha eu recebi por herança, não posso te dar, meu. Olha, companheiro, o que é isso? Vende então essa vinha para mim. Eu não vendo, porque isso é herança, não posso vender. Pertence aos meus pais. A lei diz isso, é passado do pai para filho. É minha essa herança, eu não posso vender. E Elias vai lá para Jezabel e diz assim: querido, estou muito chateado. Por que, queridinho? Porque o Nabote não quer vender a vinha para mim. Ah, não fica chateado, eu vou dar um jeitinho. O jeitinho da Jezabel ela vai matar Nabote. Ela arma uma situação em que Nabote é apedrejado. Ah, isso é demais. Isso é demais. Capítulo 21, versículo 17. Então veio a palavra a Elias, o tisbita, e disse: ó, levante-se, vai se encontrar com Acabe. Deus vê o pecado lá no fundo quem comete. Deus viu a Jezabel planejar. Deus viu Jezabel fazer conspiração contra Nabote. E agora Elias vai lá e diz assim: olha, você matou, tomou herança no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote. Cães lamberão teu sangue. Ah, isso foi demais. Agora veja uma coisa muito curiosa. Depois disso tudo, capítulo 21, versículo 20. E Deus diz assim para Elias: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias. Então, a misericórdia de Deus, ela é impressionante. Se eu fosse Deus, eu já tinha dito assim: olha, Acabe, você vai morrer agora, acabou, pum. Mas não, Deus disse: ele se humilhou, eu vou dar mais uma chance para ele. Só que essa mais uma chance, Acabe não aproveita, ele acaba sendo morto. Acasias reina em seu lugar. E ele adoece, cai do segundo andar do palácio dele. E sabe quem ele manda procurar? O médico? Não. Ele diz: olha, vão procurar o deus Baal-Zebub. Sabe quem é esse Baal-Zebub? Jesus no Novo Testamento faz uma tradução. Ele chama de Beelzebub. O rei de Israel, representante do povo de Deus, vai consultar o diabo. E Deus diz assim: olha, isso é demais. Você vai morrer. E não tem conversa. Elias vai lá e Acasias morre. E depois ele se encontra com Eliseu, que ele leva para ser profeta, né? E ele vai para um lugar lá, separado, perto do Jordão lá, e veio uma carroça celestial, né, de fogo, separa Eliseu de Elias, e Elias sobe num redemoinho. Até no final da vida, Elias enfrenta dificuldade. Subir no redemoinho não é fácil, né? Então, no final da vida ele enfrenta ainda um redemoinho, mas ele é levado para o céu. Nós temos mais um pouquinho, então não vou poder passar tudo o que eu gostaria. Mas a primeira coisa, Deus quer mostrar que só Deus é o único verdadeiro Deus. Só Deus é Deus, somente Elohim é Jeová, que é o nome de Elias. A filosofia do mundo quer implantar essa filosofia de que não há Deus. Começa lá com Nietzsche. Não existe Deus. E hoje em dia por aí não existe Deus.
Deus é uma coisa da mente, é uma opção. Bauman, ele coloca a sociedade líquida, o relativismo tomou conta. Então, o certo e errado não existe, depende do que você quer pensar. Deus, isso é você coloca na tua cabeça, algo da tua mente. Deus não existe. O mundo não foi criado por esse Deus. O mundo foi criado por geração espontânea. Depois veio a evolução. Nós estamos aqui porque brotou. Veio depois de anos, o negócio explodiu lá. Não sei o que era, né? Uma coisa condensada. E quem criou aquela coisa condensada? Ninguém sabe. Foi geração espontânea. Aí explodiu aquilo. E aquilo foi evoluindo e surgiram as pessoas, né? As complexidades todas. Tudo isso, a criação não vem de Deus. Deus que criou céus, terra, o mar. Não é esse Deus. Nós lemos Êxodo 20, 2 e 3, né? Sabe que Deus é que criou todas as coisas. Queria ler 2 versículos, se alguém tiver. 1 Coríntios 8, 5 e 6. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Só existe um Deus, o Deus que criou os... Vejam bem, o Deus que criou o quê? Céus, terra e mar. Céus, terra e mar. Agora vamos ver Apocalipse 14, certo? Alguém recebeu um papel? Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A quem devemos temer? Temam o Deus. Adorem o Deus, aquele que criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aquele que faz cair chuva do céu, o orvalho do céu. Temam o único Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar. Essa mensagem nunca foi tão atual quanto hoje. Porque as pessoas não querem temer, ter respeito, reverência ao único Deus verdadeiro. Existem muitos outros deuses na nossa sociedade. E as pessoas dão, aqui meu filho faz na reitoria ali, a faculdade de História, né? Tem junto a filosofia. Deus não existe. Inclusive na marcha para Jesus, Deus não tem um jornal lá, um camarada numa cadeira, me prove que Deus existe, né? Então, também escutei cada besteira do povo evangélico lá, que tem até crente agnóstico, que eu não sabia, né? Então, Deus, temam a Deus, o único Deus, justo e verdadeiro. Deus também é um Deus de juízo. Hebreus 12, 7. Alguém tem esse papel? É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deus corrige a quem trata como filho. Quem é filho tem que ser corrigido. Pai que não corrige filho não ama. Deus nos ama, por isso nos corrige. Mas sabe, o povo de Israel atribuía as colheitas, as chuvas, os frutos, a todas as bênçãos a Baal. O pecado deve ser contido. E o juízo de Elias visa o arrependimento. Muitos voltaram. Acabe e Jezabel não voltaram. E Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. 3. Deus também é um Deus misericordioso, um Deus que livra. Deus preservou 7.000 justos. A lei protege. Deus colocou a lei para nos proteger moralmente, para nos proteger fisicamente também, né? O fato de eu cumprir o mandamento não matarás, né? Protege fisicamente o outro. Mas hoje em dia, o que aconteceu com a lei?
Se não existe lei, a primeira tábua não existe. E da segunda tábua, não cobiçarás. É crime hoje em dia? Não. Não adulterarás, é crime? As pessoas, novela por aí, o trivial, ainda está no código, né? Mas isso não é levado mais em conta. Não adulterarás. Não furtarás, desde que você não seja pego. Né? Não matarás. Não tem problema se você matar um animal, é problema. Né? Se você matar um ser humano, se você tiver residência fixa, bons antecedentes e tal, né? Em questão de 3 meses, está solto também com uma tornozeleira elegante nos pés, com um pouquinho de brilho, né? E você pode viver outra vida também. Ou seja, todos os mandamentos estão descumpridos. Né? Não existe mais os mandamentos. Nossa sociedade está vivendo uma época de apostasia, de incredulidade, de desobediência. Mas Deus vai atrás do povo dele para buscar. Deus vai atrás do povo. Veja como é que Deus vai atrás do povo. O povo respondeu. Primeiro, o povo não disse nada, não respondeu, né? Todo mundo ficou em silêncio. Depois o povo diz assim, após o tratado de Elias, ele diz assim, olha, isso é uma boa proposta. É uma boa proposta, eles já começam a falar. Depois Elias chama o povo para perto. O povo já vai se aproximando do altar. E depois da manifestação da glória de Deus, o povo reconhece o poder de Deus e dizem, só Deus é Jeová. Então, nós vemos um traçado de como Deus atrai as pessoas. Ele pode estar longe, não falando nada, mas de repente, ele fala alguma coisa. Depois ele é atraído para mais perto do altar. Elias levanta o altar. E o altar das nossas vidas sempre tem que ser reconstruído, tanto individualmente como na nossa família, todos os dias. O altar tem que estar funcionando para que Deus se manifeste. E depois, quando está perto do altar, Deus se manifesta. Ordem, promessa, obediência, bênção. Deus derrama a sua bênção. Então vamos aqui, ó. O povo servia Baal, mas Deus foi atrás para salvar os seus, né? Agora Deus também expressa sua misericórdia para com o bandido lá na cruz, né? Ele diz, olha, você vai estar comigo no paraíso. Deus manifesta sua misericórdia para a prostituta Raabe, para Maria Madalena. E Deus manifesta sua misericórdia para as nossas vidas diariamente. Diariamente nós vemos os nossos milagres diários, que nem a viúva de Sarepta, o óleo e a farinha. Todos os dias Deus faz os seus milagres conosco. Mas Deus diz assim, olha, retira-te, Elias, vá para Quiriate. Por quê? Porque lá Deus quer tratar com a gente em Quiriate. E sabe, quando Deus trata as nossas vidas, nos prepara para um serviço posterior. Deus é um Deus de paciência com os seus juízos e com o povo. 2 Pedro 3,9. Alguém tem um papelzinho? 2 Pedro 3,9? Pode ler. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja todos que se arrependem dos seus pecados. 2 Pedro 3,9. Deus, o quê? Não demora para fazer o que prometeu. Deus não demora Para fazer o que prometeu. para fazer o que prometeu. Deus não demora. Mas Ele está demorando para quê? Para quê? Porque Ele quer que as pessoas se arrependam dos pecados. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas uma hora dessas o juízo vai chegar, gente. Uma hora dessas o juízo chega. Deus é um Deus que provê e guia. Elias no ribeiro de Quiriate foi sustentado por corvos no deserto, né? E coloca ele no anonimato, né? O primeiro princípio disso. Primeiro, Deus quer tratar com você para então usar você.
Toda manhã e tarde, Elias via também os seus milagres. Via no corvo, um corvinho, está chegando comida do céu. Está chegando pãozinho, está chegando carne. Segundo, precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Muitas pessoas querem o Deus não querem o Deus da provisão, querem a provisão, querem a bênção. Mesmo pagando. O ser humano gosta de pagar, de fazer um esforcinho. O ser humano gosta de fazer alguma coisinha para merecer alguma coisa. Mas não, a salvação é pela graça sois salvos. Então precisamos depender primeiro do Deus da provisão. Quando a fonte seca, o manancial de Deus continua jorrando. O manancial de Deus sempre continua jorrando. Quando o celeiro seca, o celeiro de Deus sempre está cheio. Veja, Elias, os corvos, o anjo tocando nele, a viúva vivia um milagre todos os dias. Nós temos nossos milagres, né? Pois Deus supre cada uma das nossas necessidades. Deus supre cada uma das nossas necessidades que nós precisamos. Também não somos imunes a problema. O filho da viúva faleceu. Nós enfrentamos os problemas. Mas Deus restaurou a vida da viúva. Ela conhecia o Deus de Israel. E depois ela diz assim: olha, eu sei do teu Deus de Israel. Eu sei que tu és. Eu sei. Eu conheço agora. Eu vivo isso. Após 3 anos e meio, vem uma outra missão, né? Os 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Depois de 3 anos e meio, Elias foi preparado, foi lapidado para essa missão. E depois ele fugiu de lá. Ele não deveria ter fugido, porque Deus não iria sustentar. Ele não sustentou Elias lá, ele não estava sempre sozinho. Ele não enfrentava diariamente as ameaças de Acabe. Por que ele fugiu naquela hora? Se ele ficasse, Deus tinha se manifestado através dele lá, poderosamente, com certeza. Agora veja, Deus é o Deus também que restaura e recicla a nossa vida. Deus é especialista em reciclar a vida. Ele é bom nisso. Ele tratou de Elias lá em Kiriate, em Sarepta, tratou de Elias lá na caverna, lá no Monte Horebe. Veja quanto tratamento Elias recebeu. E nós também somos burilados por Deus, nos transforma em homens e mulheres de Deus, porque Ele aquece a alma, assim como o pãozinho foi aquecido lá em Kiriate. O pãozinho era aquecido numa pedra para Elias. Deus também aquece o nosso coração, a nossa alma, e Ele nos alimenta com o pão do céu, com água fresca do céu, porque Deus é o Deus que nos atrai. Ele cuida de nós. Deus é o Deus que cuida de nós. O anjo do Senhor vem ao nosso encontro quando nós precisamos. Só pode se levantar também quem se curva diante da presença de Deus. Quem se curva diante da presença de Deus se levanta. Quem se prostra na presença de Deus é exaltado. Quem se humilha é exaltado. Diante do arrependimento, Deus derrete o seu coração. Até Acabe se humilhou diante de Deus, depois de ter feito todo aquele monte de besteira, ter levado Israel a pecar, levar Israel à apostasia. Ele teve um coração contrito, e Deus se amoleceu esse coração contrito. Veja como Deus é misericordioso. Aquele que se humilha é exaltado. Deus não recusa um coração contrito. Deus não recusa um coração que se arrepende. Deus sabe o que acontece no culto. Por exemplo, a Jezabel, né? Deus viu tudo. Deus vê todas as coisas. Ele sabe quando eu assento, quando eu me levanto. Ele sabe, mesmo que eu vá no fundo do abismo do oceano, no mais profundo da fossa abissal que existe no oceano, Deus está lá. Se eu for para Marte, Deus está lá. O homem quer ir para Marte, Deus está lá também. E por último, a palavra de Deus, ela não falha. Ela é imutável. Hebreus 10, 23, para terminar. Alguém tem esse livro aqui? Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel.
Quem fez a promessa é fiel. E quem fez a promessa para a viúva? Deus. E Deus é fiel, Ele cumpriu. E todos os dias ela vivia um milagre em sua casa. A desobediência restrita também, que nem Acabe e Jezabel, gera juízo para arrependimento. Acabe foi morto. Acabe foi morto. Uma flechada. Acabe foi morto. Mas Jezabel também foi morta. Uma espadada, né? Agora, a palavra de Deus, ela não falha. A gente vive tempo de crise. Nós temos nossos Acabes, as nossas Jezabéis. Temos nossos postes ídolos. Riqueza, fábula, fama, prazer, teorias, oposição a Deus. Nós temos os nossos Baais também. Por exemplo, um entretenimento pode ser um Baal. Um lazer pode ser um Baal. Uma família pode ser Baal. A esposa pode ser Baal. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus pode ser Baal. Qualquer coisa que está no lugar de Deus é Baal, né? Mas hoje em dia nós temos teorias, inclusive científicas, que se opõem a Deus. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. A 5G está chegando aí. É fantástica essa nova tecnologia, né? Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas a ciência ia se multiplicar. Nós estamos vivendo isso. Em questão de 15, 10 anos para cá, houve uma evolução de smartphone que é tremenda, né? Mas o smartphone pode ser o meu Deus. A tecnologia pode ser o meu Deus, né? Agora, quem quer levantar, Deus quer também levantar os nossos novos Elias hoje em dia. Deus está desafiando você para ser Elias. Quem se dispõe? Se orarmos no fervor de Elias, ocorrerão mudanças ao nosso redor e podemos ver inclusive a chuva serôdia chegar. Basta os Elias se levantarem e fecharem a brecha e orarem pela nação, orarem pela igreja, e a chuva cairá. Deus faz o chamado arrependimento para estar mais perto de Deus. A viúva compreendeu a noção de pecado. Ela confiou no Deus único e não em Gaia. Gaia é a mãe terra, né? Gaia é a mãe terra, o Deus natureza, o Deus que Deus está nas coisas. Isso é Gaia, né? A viúva, ela não confiou na mãe terra para curar seu filho. Não, ela confiou em Deus. Né? Ela confiou em Deus, no único Deus. Temei a Deus, porque Deus é especialista em reciclar pessoas, reciclar vidas, reciclar situações, né? Temei a Deus, dai glória, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, porque só Deus é o Senhor. Elohim e Yahvé, Deus é Deus. Deus é o meu Deus. Deus é o nosso Deus. Deus é o único Deus. Elohim e Yahvé, né? Deus é o nosso Deus. Temei a Deus. Temei esse Deus. Dai-lhe glória. Essa é a nossa mensagem que temos que anunciar com nossas vidas por aí. Porque essa mensagem faz falta lá fora. Porque Deus não está existindo para as pessoas. No princípio era o Verbo, e o Verbo se encarnou. Que o Verbo se encarne em nossas vidas, para sermos Jesus para as pessoas, e mostrarmos temer a Deus e dar a Ele glória. Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus, te agradecemos pela mensagem de Elias. São tantas lições, tantas colocações. Espírito Santo, que Tu estejas usando as nossas vidas. Amém. Para sermos Elias. Amém. Para dedicarmos nossa vida à intercessão, à oração, para dedicarmos nossas vidas a demonstrarmos Cristo, e que a gente seja cristão obediente, obedecendo as Tuas ordens, crendo nas Tuas promessas, porque Tu é Deus que derrama a bênção àqueles que obedecem, Senhor. Esteja nos
guiando, Senhor Deus, nesse projeto de vida, de expressarmos Deus às outras pessoas, e de lançarmos a semente às pessoas, de proclamarmos a semente, temei a Deus, ao Deus que criou céu, terra e mar. Ó Deus, que essa palavra, Senhor Deus, possa ser propalada através das nossas vidas, nossas expressões. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Nos acompanhe no resto da semana. Em Cristo Jesus, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos por Tua palavra. E que essa palavra, Senhor Deus, possa ser colocada no nosso coração, através do Teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Primeiramente, queremos agradecer ao pastor Paulo. Louvado seja Deus pela sua vida. Foi muito boa a sua exposição. Deus seja. E ao mesmo tempo quero aproveitar para fazer um comercial do nosso próximo encontro. Você nem pode imaginar quem será. É uma mulher. E o professor será o nosso querido professor Silas. Vai estar conosco na próxima semana. Uma mulher, pense com carinho. Ele já falou sobre Raabe, já falou sobre Ruth e tem uma agora para ser falada. E o pastor Claudenir falou sobre Eva. As mulheres estão em evidência. Próxima terça-feira estaremos juntos. Que Deus os abençoe.